Hola, me llamo Iago Santiago, soy estudiante del programa de posgrado en Estudios Lingüísticos de la Universidad Estatal de Feira de Santana y voy a presentar el trabajo titulado Estudio del ciclo de traducción de la forma piraí en la toponimia brasileña. El estudio fue hecho por mí y por Stephanie Santiago con el financiamiento de la CAPES y de la FAPESP. Este es el guión de nuestra presentación, que contiene la introducción, un tópico acerca de la traducción en la toponimia, un tópico acerca del análisis de la forma piraí y sus variantes, y las consideraciones finales. La toponimia es generada tras un proceso denominativo complejo que refleja toda la dinámica lingüística, histórica, social, cultural y geográfica de un territorio. A causa de ello, la toponimia preserva aspectos relativos al ambiente natural y cultural, así como la perspectiva del denominador y los mecanismos lingüísticos utilizados. Esos aspectos pueden ser rescatados por medio del análisis de las marcas dejadas en la propia estructura lingüística de los designativos. En esta ponencia se discute sobre los procesos de denominación e irradiación toponímica en torno de la forma tupí-piraí y sus respectivas variantes designativas, Rio do Peixe e Ipirá. Dichos procesos se encuentran condicionados a recursos de apropiación nomástica, de entre los cuales se puede señalar el mecanismo denominativo de la traducción. El tema de la traducción en la toponimia evoca dos términos centrales, el exónimo y el endónimo. Los endónimos son nombres atribuidos por hablantes nativos y los exónimos por no nativos, o sea, es el topónimo traducido, mientras los endónimos reflejan la cosmovisión de una comunidad acerca de un lugar. Los exónimos resultan de un proceso de acomodación más confortable al extranjero, fonética y semánticamente. La exonimia es también un proceso de apropiación del derecho de denominar, muy frecuente en contextos de colonización, como es el caso de Brasil, en los cuales se produce una toponimia artificial en los territorios colonizados. Ahora veamos la cuestión de la forma piraí. La estructura composicional en lengua tupí, sustantivo más sí, elemento genérico que designa agua, río, es muy productiva en la toponimia brasileña, sea por el proceso denominativo directo, la denominación hecha por un hablante nativo, sea a causa de la irradiación toponímica. Ese último fue, por su vez, llevado a cabo por el colonizador en el curso de la apropiación de la lengua de los pueblos originarios. En esta construcción, el formante "y" es modificado por el sustantivo, el cual ejerce una función genitiva en el sintagma. Piraí es constituido por pirá, pez, más sí, río, río del pez. En el Diccionario de Topónimos de Pinto, publicado en 1899, se puede comprobar esta productividad. Fueron encontradas 19 ocurrencias de la forma piraí sin ningún otro formante y 23 ocurrencias de la forma piraí más algún formante distinto, sea el de origen portuguesa o tupí. La forma portuguesa Rio do Peixe, Río del Pez, por otro lado, resulta de un proceso más intenso de apropiación, en el que el colonizador traduce el designativo tupí generando un exónimo. No se sabe, sin embargo, si dicho proceso fue simplemente una traducción de topónimos preexistentes o se le tocó al colonizador nombrar nuevos ríos con dicha construcción, también muy productiva en el escenario toponímico brasileño. En el Diccionario de Topónimos de Pinto es posible observar que el topónimo Rio do Peixe tiene la mitad de la productividad de los topónimos que llevan el formante piraí en su estructura. Ahora veamos Ipirá, la otra forma variante de piraí. La forma Ipirá es una variante más reciente de piraí. El topónimo presenta solo dos ocurrencias, una en Bahía y otra en Santa Catarina. Los dos topónimos surgieron para designar municipios que tenían un río adyacente denominado Rio do Peixe. La forma resulta de un error de traducción generado por la utilización del léxico tupí siguiendo el orden sintáctico de la forma portuguesa, Rio y do Peixe Pirá. Entonces hay una inversión de la estructura de tupí, pero sigue utilizando el léxico tupí.
A la derecha se puede ver la localización del municipio de Ipirá, en Bahía, y la localización del municipio de Ipirá, en Santa Catarina. Y así tenemos el ciclo de traducción de la forma piraí. La primera forma, piraí, es la forma natural tupí. La segunda forma es una traducción para el portugués de la forma tupí, respetando el significado. Y la segunda es la forma ipirá, la forma artificial tupí, que utiliza los formantes tupí, pero la estructura sintáctica del portugués. Y por fin, nuestras consideraciones finales. El estudio posibilitó la observación de las distintas formas de apropiación del designativo tupí-piraí. Además, el análisis demostró que la traducción, en la condición de praxis lingüística, fue utilizada como un mecanismo de denominación de lugares en diversos contextos, constituyendo un instrumento colonialista de apropiación lingüística y cultural. O sea, el colonizador se apropió del estilo tupí de denominación, pero introdujo sus marcas lingüísticas en esta forma de designación. Estas son nuestras referencias y nuestros agradecimientos por la atención. Boa tarde, me chamo Isabela França, irei apresentar o meu projeto que foi orientado pela professora Josibel Silva, que se chama O Facebook e a Ensinagem do Inglês, uma análise discursiva à luz da interculturalidade crítica. Pode passar. Introdução. A difusão e desenvolvimento de sites de rede social como o Facebook fez com que as pessoas tenham um espaço virtual e público para se comunicarem de diferentes formas, não importando a distância. As redes sociais também podem ser espaços de ensino-aprendizagem, tendo interações em outras línguas. Pode passar. Objetivos. Apresentamos como objetivo geral analisar o site de rede social Facebook e a ensinagem do inglês a partir de uma perspectiva intercultural crítica. Especificamente, buscamos analisar os discursos das páginas e grupos concernientes à ensinagem do inglês, identificar os discursos sobre a relação ensinagem-cultura e averiguar os aspectos ideológicos que estão presentes nas variedades do inglês encontradas. Pode passar. Metodologia. O caminho metodológico dessa investigação buscou uma construção mais qualitativa e interpretativista dos dados. Adotou-se uma abordagem análise do discurso mediado por computador, que foi baseada em Haring. Essa abordagem investiga comportamentos interativos online, adaptando métodos de áreas de linguística para o espaço virtual, em um entendimento baseado no que se entende por linguagem e pelo seu uso. Pode passar. Primeiramente, foram identificados as páginas e grupos a partir de uma rápida busca no Facebook, que foram utilizadas algumas palavras-chave, como inglês, prática, aprendizado e ensino. Após essa seleção, os discursos presentes nas suas descrições foram representados a partir de uma nuvem de palavras. Dessas nuvens de palavras foram feitas novas buscas no Facebook com outros tipos de palavra, como cultura, pronúncia, fala e gramática. Desses resultados foram feitos uma tabela onde foram colocadas imagens, vídeos e as publicações para uma análise mais qualitativa dos dados. Pode passar. Como os principais resultados, encontramos algumas imagens que representam o modelo do falante nativo. Nessa imagem, podemos ver que foi usada do humor para fazer uma reflexão, onde o personagem fantasmagórico está representando um poliglota, enquanto o que está correndo é um falante nativo. O discurso da figura ela desconstrói a ideia
de que o falante nativo é uma autoridade na língua, reforçando que o aprendizado de uma língua é um processo social e criativo e que não depende do sotaque. Pode passar. O outro e os estereótipos. Nessa segunda imagem, ela mostra a representação e uma certa preocupação em relação a estereótipos. Traduzindo a legenda, ela fica assim: elas são do Japão, nós somos da Índia. Enquanto elas estão vestidas com os trajes típicos de seu país, reforçando estereótipos ao invés de ajudarem a desenvolverem questionamentos, mostrando outros tipos de suas próprias características, que não estejam tão ligadas às suas linhagens do seu país, possibilitando assim um deslocamento nas fronteiras culturais. Pode passar. A perspectiva da resistência. O Facebook, ela também pode ser um lugar onde as pessoas podem ganhar voz sobre alguma situação social que muitas vezes no mundo fora da internet acaba sofrendo algum tipo de preconceito de algumas pessoas. Na primeira imagem é representado o vocabulário LGBT, mais utilizado nesse contexto. O encontro intercultural é com quem está próximo a nós e não com quem está muito longe. Sendo assim, a ensinagem da língua inglesa ela oferece um potencial para investigar o pensamento crítico. Nessa segunda imagem, ela já mostra um menino que está chorando com figuras de guerra, representando as pessoas que sofrem com esses tipos de guerra. Ela pode afirmar que as publicações em comunidades virtuais podem iniciar uma interação intercultural crítica, fomentando a formação de vozes que são insurgentes por meio do inglês. Pode passar. Conclusão. Concluímos assim o nosso projeto a fim de mostrar e chamar a atenção para alguns aspectos da interculturalidade críticas, por meio de sites virtuais, como o Facebook, que mostrou um ensino-aprendizagem que precisam ser mais fomentadas, como a valorização das culturas e identidades locais, em que, no encontro com o outro, possamos exercitar os questionamentos, as reflexões, análise e negociações, percebendo-os como seres culturais, questionando sempre os discursos que nos limitam, que nos invisibilizam e nos inferiorizam, com vistas a nos percebermos como sujeitos ativos do mundo. Pode passar. Essas foram as referências que foram usadas no projeto e para fazer o slide. Muito obrigada pela atenção de todos. Olá, meu nome é Júlia Gregório, eu sou graduanda do 4º período de Letras da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, e eu estou aqui hoje para apresentar o trabalho intitulado Estudo de Classe de Palavras, Tratamento do Substantivo no Livro Didático. Esse trabalho foi feito por mim, pela minha professora Joane e por uma membra externa, a professora Adriene. O grupo de pesquisa é Estudos em Metodologia do Ensino de Língua Materna, a interface gramática e livro didático no ensino médio. Essa pesquisa tematiza as inconsistências apresentadas no ensino de classe de palavras do ponto de vista teórico-metodológico. E a questão problema é a seguinte: qual o tratamento destinado à classe de palavras substantivo em livro didático aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático, PNLD? Tem-se como objetivo investigar, na prática, o estudo das classes de palavras em livros didáticos, aprovados pelo PNLD de 2016. A metodologia trata-se de pesquisa qualitativa, classificada quanto aos seus objetivos como descritiva e de acordo com seus procedimentos como pesquisa bibliográfica e documental. Agora sobre a descrição do corpus. O livro é do PNLD de 2016, tem como componente curricular a língua portuguesa e é da coletânea Português Contemporâneo, Diálogo, Reflexão e Uso, tendo os autores William Cereja, Carolina Dias Viana e Cristiane Damien. Se trata do Manual do Professor, produzido pela editora Saraiva, e é destinado ao ensino médio segunda série. A categoria gramatical em análise é substantivo, que
está localizado na unidade 1, capítulo 1, Língua e Linguagem ou Substantivo, na página 26. Os critérios utilizados para a análise do corpus são a definição do substantivo e a abordagem das atividades e lições propostas. A primeira análise se dá a partir da seguinte pergunta: o que é o substantivo? Bom, de acordo com o livro, do ponto de vista semântico, os substantivos podem ser conceituados assim. Substantivos são palavras que nomeiam seres, qualidades, sentimentos e processos. Bom, essa definição ela é centrada na noção, porque ela apenas fala o que o substantivo é, não coloca a definição de sua função e nem sequer é mencionado o critério sintático. Além de que, na parte que fala substantivos são palavras que nomeiam qualidades, essa definição pode ser confundida com a definição de adjetivo, porque normalmente são os adjetivos que nomeiam as qualidades. E depois disso, o livro dá alguns exemplos. Então, do ponto de vista morfológico, os substantivos podem ser conceituados como palavras que apresentam gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Avental, estojo e maçã são exemplos de seres. Vontade, de sentimento. Perseverança, interesse, honestidade, de qualidade de seres. Palavras como irradiação, explosão, corrida, disputa, mapeamento e compreensão, que geralmente derivam de verbo, são exemplos de processos. O uso da palavra honestidade como exemplo pode confundir com a palavra honesto, né? Os alunos podem se confundir com a palavra honesto. E caso eles venham a estudar ou já tenham estudado adjetivos, eles podem ter se deparado com essa palavra e por mais que eles adequem honestidade para que seja um substantivo, ainda assim a sua definição pode ser confusa. E tem a problemática do ponto de vista, porque o livro só traz pontos de vista focados na noção, como ponto de vista morfológico e ponto de vista semântico. Não trata do ponto de vista sintático, né, que deveria ser usado juntamente com essas abordagens. E agora a abordagem das lições. O uso do texto base e o texto como pretexto. Bom, na maioria das questões, principalmente as questões mais gerais sobre o substantivo, tem-se um texto base. Só que esse texto base, na maioria das vezes, ele é usado como pretexto para ensinar gramática. Nesse caso, tem um poema. Então, a questão não faz com que o aluno relacione o uso do substantivo com o efeito de sentido promovido do poema. Ele só vai fazer a identificação, mas não tem nenhuma interpretação além disso. Então, um poema que podia ser trabalhado mais habilidade só vai ter trabalhado a identificação do que são substantivos, ou no caso da questão, pergunta se é um substantivo comum ou próprio. E também tem questões mais à frente sobre, principalmente, tipos de substantivo que usam palavras soltas e sem contexto. Ou seja, nessas atividades não tem um texto base e eles só dão umas palavras prontas para que os alunos façam sua identificação. No caso dessa questão, perguntam quais são os uniformes, para dar a forma dos substantivos biformes, a forma feminina, e de que modo que se indica o gênero dos substantivos. Então, é uma questão de mera identificação. E temos também a atividade de rotulação, mais especificamente, que é o exemplo da questão 5. Pede para que o aluno fale quais são os substantivos que são sempre ou quase abstratos, sempre ou quase concretos e que pode ser concreto ou abstrato, dependendo do contexto. Bom, vocês podem estar se imaginando que eu só peguei as questões que têm defeitos, quando, na verdade, a maioria das questões trabalhadas nessa seção do substantivo só está focada nesse uso de noção. Então, eles não trabalham, por exemplo, interpretação de texto ou outros efeitos linguísticos que o substantivo pode trazer às produções textuais. E como considerações finais, a gente pode perceber que a maior parte das lições e atividades apresentadas para o ensino dessa categoria gramatical é de rotulação e classificação das entidades. Os textos são usados como pretextos para extração de frases soltas e para palavras isoladas, e essa perspectiva é de caráter formalista e leva em conta, na maioria das vezes, apenas critérios semânticos e formais. Bom, aqui estão as referências usadas e os contatos das autoras. Então é isso. Espero que tenha sido esclarecido todo o assunto.
Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês irão assistir a esta apresentação, então gostaria de saudá-los. Sou Rivaldo Ferreira da Silva, aluno do 8º semestre do curso de Letras em Inglês da Universidade Estadual da Paraíba, e hoje venho apresentar para vocês esse pôster intitulado de Utilizando o aplicativo Voxcreen como ferramenta pedagógica para aperfeiçoar as habilidades de escuta e leitura de inglês dos alunos. Em nossa introdução, apresentamos que o mundo da tecnologia ela vem transformando a forma em que a sociedade moderna funciona, e essas transformações elas impactaram diretamente também no campo educacional, na educação. E essas transformações, elas possibilitam ao professor uma readaptação, uma adaptação de sua prática baseada nos novos princípios tecnológicos. Então, a nossa pesquisa, a nossa tese defendida neste trabalho é que o uso dos recursos digitais promove a autonomia do aluno. Então, a tecnologia e o ensino de línguas, de acordo com o Signal, não são estranhas uma à outra. Isso implica dizer que existe uma relação entre educação e tecnologia, uma vez que os alunos eles estão considerados como nativos digitais. Então, o professor, o campo docente, o campo educacional, deve promover ao aluno estas possibilidades, digamos assim. Como falei, a tecnologia ela faz parte da vida da vida cotidiana dos alunos. Então, como professores, como profissionais, precisamos integrar esses aparatos tecnológicos, ferramentas, dispositivos tecnológicos à nossa prática. Então, atualmente, nós temos um grande número de sites e aplicativos que podem agregar no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, cada site, cada aplicativo, eles focam em habilidades específicas ou integram todas as habilidades e, a depender do momento, pode ser utilizada pelo professor. Diante disso, nós inserimos os nossos objetivos e, como objetivo geral, nós temos discutir o uso do aplicativo Voxcreen como uma ferramenta pedagógica para aperfeiçoar as habilidades de escuta e leitura de inglês dos alunos, e já como objetivos específicos nós temos descrever as funcionalidades da ferramenta digital Voxcreen, mostrar como as ferramentas digitais podem dar suporte ao professor e enfatizar o uso de aplicativos e os sites na promoção do ensino interativo, colaborativo e autêntico. Então, a nossa metodologia, nós temos uma pesquisa qualitativa de cunho descritivo, e o corpus da pesquisa é o aplicativo ou site do Voxcreen. A nossa fundamentação teórica baseia-se nos estudos de Misha, Kohler, Morgan e Stosik, e temos a tecnologia e as mudanças que aconteceram, que vêm acontecendo, na verdade, no mundo, e baseado nos estudos de Stosik, 2015, o autor aponta que tecnologia educacional ela pode ser utilizada em 3 momentos, no ambiente escolar. Pode ser utilizada como uma forma de tutoria aos alunos, como uma ferramenta de ensino e como uma ferramenta de aprendizagem. Os recursos digitais aplicados ao ensino ele promovem a mudança na sala de aula, baseado nos estudos de Misha e Kohler, 2006. As ferramentas digitais elas ajudam a contextualizar a língua, e os recursos digitais, adaptando com o contexto social dos alunos. Então, alguns autores, como por exemplo Morgan, mencionam que usar esses aplicativos, usar essas plataformas são benéficas, e que o professor ele deve saber quando e quando não utilizar tais recursos. Em nossa sessão intitulada de Entendendo o que é o Voxcreen, temos que, de forma resumida, considerando o tempo que temos, é uma ferramenta, uma plataforma online que pode ser utilizada para treinar nos alunos a habilidade de escuta, o listening, e a habilidade de leitura, de reading, e que ajuda a promover um maior contato, digamos assim, porque nessa ferramenta em específico temos inúmeros vídeos curtos
que agregam ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Como se utilizar o aplicativo. Em nossa pesquisa também explicamos como utilizar o aplicativo ou o site. Detalhamos também o aplicativo, apontando as suas maiores ferramentas e possibilidades pedagógicas, como vocês podem visualizar no slide. Apresentamos também o Voxcreen como uma ferramenta pedagógica e que, anteriormente, para aperfeiçoar as habilidades de escuta e leitura dos alunos, pode ser utilizado também como um homework, como revisão de tempos verbais de aspectos linguísticos. E em nossas considerações finais, após o desenvolvimento dessa pesquisa, percebemos que definimos apresentar o Voxcreen, bem como a ampla variedade de benefícios que ele oferece quando usado corretamente pelo professor, seja como uma ferramenta extra na sala de aula, ou seja pelos alunos como um guia autônomo. E percebemos também que ferramentas tecnológicas, dispositivos tecnológicos, elas agregam ao processo de ensino-aprendizagem. Aqui temos algumas de nossas referências utilizadas e o meu muito obrigado a todos que assistirem a esta apresentação. Tchau, tchau. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês irão assistir a esta apresentação, mas gostaria de cumprimentá-las com uma destas saudações. Sou Rivaldo Ferreira da Silva, aluno do 8º semestre do curso de Letras em Inglês, e hoje venho apresentar para vocês, através desse pôster, o meu trabalho intitulado de Aplicando os conceitos de análise da conversação, transcrição e análise. Esse trabalho parte de uma disciplina de gêneros discursivos orais em língua inglesa e surgiu a oportunidade de desenvolver de forma um pouco aprofundada esta pesquisa. Então, a nossa introdução, temos o surgimento e desenvolvimento da linguística aplicada, que surge lá na década de 1940 e que trata-se de um campo interdisciplinar. Isso implica dizer que inclui aspectos da filosofia, sociologia, psicologia e da linguística, todos ancorados nos parâmetros da linguística aplicada. Na linguística aplicada, nós temos alguns ramos específicos que incluem a análise do discurso, a análise da conversação, a psicolinguística e etc. E, neste trabalho, iremos focalizar na ramificação da análise da conversa, ou análise da conversação, como alguns teóricos e estudiosos da área costumam se referir. Então, a análise da conversa é justamente a análise de interações cotidianas gravadas e posteriormente analisadas. Então, diante disso, o nosso objetivo geral ancora-se em aplicar os conceitos de análise da conversação em interações naturalísticas, e já com objetivos específicos nós temos pesquisar sobre aspectos de análise da conversação, transcrever e analisar excertos de uma entrevista com atores da série 13 Reasons Why, e terceiro, discutir sobre os recursos linguísticos gestuais presentes nas interações. A nossa metodologia trata-se de uma pesquisa descritiva e qualitativa, e o corpus da pesquisa, ou o nosso contexto de pesquisa, é uma entrevista de domínio público disponível no YouTube, em que temos jovens atores da Netflix e temos uma atriz e apresentadora brasileira. O nosso corpus, a nossa entrevista, extraída do YouTube, ela tem duração de 4 minutos e 23 segundos. A nossa fundamentação teórica
baseia-se excepcionalmente nos estudos de Goffman, Heritage, Gerbert, Lidcoat, Sidnell, Osterman e colaboradores, e Silva, 2021. A nossa base teórica, inicialmente, sobre a análise da conversação. A análise da conversação ela surge lá na década de 1960, através dos estudos da metodologia, um dos ramos da sociologia, e um dos objetivos da análise da conversa é justamente analisar excertos de falas de interações que aconteceram em ambientes naturalísticos. Então, essas interações, elas acontecem face a face e acontecem também de forma verbal, gestual e etc. Segundo Herbert, 2006, a análise da conversação, ela busca ancora-se em inventários e tipologias, e, em outras palavras, seria justamente os critérios que são utilizados para se analisar e transcrever determinadas interações. Então, temos que levar em consideração os participantes, a interação, o objetivo, a formalidade desse encontro e etc. Análise dos nossos excertos. Inicialmente apresentamos uma apresentação dos interactantes, como vocês podem observar as imagens, e após essa apresentação nós intitulamos de L1 a L4 os interactantes, L1 sendo a apresentadora, L2, L3 e L4 como os entrevistados. Após as nossas transcrições, percebemos que a interação dessa entrevista possui 94 turnos de fala, sendo divididas por nós em alguns momentos. Então, considerando o tempo, eu mostro a vocês um exemplo de transcrição e agora farei uma pequena análise. E, inicialmente, a L1, que seria a entrevistadora, ela faz uso de duas línguas diferentes e por trás desse uso de inglês e português tem propósitos, que é comunicar com o público. Então, percebemos que a L1 também fica nervosa durante a entrevista, os entrevistadores eles demonstram durante a entrevista a euforia, eles sempre estão rindo. Então, percebemos nesse excerto transcrito, como vocês podem observar, que todos os membros da conversa eles utilizam diferentes sistemas semióticos. Alguns estão mais atentos ao discurso, a quem está falando, outros não, mas todos interagem de forma bastante significativa. Em nossas considerações finais, temos que durante toda essa interação nós percebemos que os interactantes eles interagem quando existe a necessidade de interagir, e não necessariamente uma ordem fixa como eu posso dizer, uma ordem fixa em que cada interactante ou cada interagente, como alguns autores costumam dizer, fala. Temos aqui algumas de nossas considerações, as nossas referências, e meu muito obrigado a todos que assistiram. Hello, my name is Stephanie Santiago. I'm a student of the Postgraduation Program of Linguistic Studies at the State University of Feira de Santana in Bahia, and I'm going to present the work The Archive of the Bahian Writer Eulálio Mota in the Teaching of Language and Literature. This work was done by me and Iago Guzmão Santiago. The Bahian writer Eulálio Mota was born in the municipality of Mundo Novo and saved in his personal archive a large amount of unpublished authorial documents, composed of texts of diverse nature, ranging from literary works to personal notes. There are two projects that study his archive. The first one is edition of unpublished works by Eulálio Mota, and the second one is lexical studies in Eulálio Mota's archive. In here, we can see some pictures of the writer, Eulálio de Miranda Mota.
As theoretical references, we have some studies about Eulalia Motta's archive, especially of the backland stories, and also about language teaching in a variational perspective, and about literature teaching. Well, about the intervention, it has as title, Tell Me a Story, the study of Eulalia Motta's stories. We did the intervention in the 6th grade at the State School Juiz Jorge Faria Góes in Feira de Santana, Bahia. And the main goal was to promote a significant reading of Eulalia Motta's story with the presentation of his archive, his writing production process, and the issue of linguistic variation. Well, Eulalia Motta wrote between 1933 and 1934 an amount of backland stories about the daily life in Bahia's countryside. In the stories, the writer pursued to represent phonetics, morphosyntactic, and lexical aspects of popular Portuguese. We divided the intervention in 5 days. On the first day that we called Museum Class, Who Wrote This Text? We made the first contact with the students, and then we did some presentation of Eulalia Motta's archive, and after that we did some transcription of the writer's texts. On the first day that we called Let's Read, we did some presentation reading and a dialogue about the stories, and also an illustration of the stories we read in class. On the third day that we call What Language Appears in the Text, we made some fun dictation with some words that we selected previously, and then we made a collaborative production of a story using the words we said in the fun dictation. And after that, we did some quiz about language variation. On the fourth day that we called Make Your Story, we did some reading of comic strips, and then the students elaborated their own comic strips, and after that they made individual production of their backland stories. And the fifth day, that was our confraternization, we did one last transcription with scholarly edition criteria of the writer's text, and then we ended with a small party as confraternization. In here we have some pictures of when we presented the archive of Eulalia Motta. We took some printed and copies of the documents of the archive and some other materials that we have in the university, and the students liked very much. In here we have pictures of the reading and the illustration of the backland story called Automóvel. In here we have some pictures of the students elaborating their comic strips and producing their backland stories. Well, as final thoughts, I would like to say that the approach of presenting the archive in the classroom and the presentation of the editorial process that allows access to documents made the students very interested in the rescue and preservation of memory. And also that the use of the local literature in class made very clear the relevance of exploring identity and affectivity in literature teaching. And as final, the approach helped to undo some myths about linguistic variation in literary productions. And here we have our references. And thank you for watching our presentation. For more information, you can access Eulalia Motta's blog. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Maiara, sou graduanda em Letras pelo Centro Universitário São José de Itaperuna, e este trabalho foi feito por mim, pelo Tiago Ribeiro,
professor de Educação Física do Estado do Espírito Santo, e também pela Joane Marielle, que é doutoranda em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Sendo assim, o título da nossa pesquisa é A Multimodalidade na Área de Linguagens, proposta interdisciplinar com o uso de memes nas aulas de Educação Física. Antes de tudo, torna-se necessário fazer uma breve contextualização sobre a nossa pesquisa. Bom, a temática dessa pesquisa consiste em apresentar algumas alterações promovidas pela nova BNCC, a qual foi homologada em 2018. Como objetivo central, pretende-se propor e analisar a inserção do gênero digital meme em atividades teóricas de educação física. E no que diz respeito à metodologia, esta pesquisa é qualitativa de cunho bibliográfico. Agora, falarei um pouco sobre a presença dos memes no ensino. Devido aos avanços tecnológicos, é essencial que o ensino ministrado nas escolas esteja aliado às novas formas de aprendizagem disponibilizadas pelo mundo digital, as quais correspondem tanto aos interesses quanto às necessidades dos alunos. É importante mencionar que o ambiente virtual ele possibilita o contato com diversos gêneros textuais e midiáticos, que é o caso do meme. É relevante dizer que o meme está associado à imitação. Ele foi utilizado pela primeira vez no ambiente biológico, mais especificamente na obra O Gênio Egoísta, de Richard Dawkins. Depois, ele passou a ser utilizado no ambiente virtual para a reprodução de humor, ironia e até mesmo crítica. Nesse sentido, pode-se compreender que o meme é uma unidade de replicação que sempre vai carregar alguma informação. Por fazer parte da realidade dos alunos, o meme pode servir como uma ferramenta potencial para o processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, em suas habilidades referentes à leitura, a BNCC assegura o estudo dos textos multissemióticos e digitais, pois ao utilizar esses gêneros, além de resolver seus problemas, os discentes conseguem exercer protagonismo tanto na vida pessoal quanto na vida coletiva. Portanto, a utilização dos textos oriundos das novas tecnologias na sala de aula, em especial o meme, pode promover uma participação ativa dos educandos. Essa situação corresponde à pedagogia dos multiletramentos, a qual, segundo Rojo, possui uma perspectiva crítica e compreende a multiplicidade e variedade de práticas letradas, ou seja, os textos multimodais, além de aumentar a interação entre professor e aluno, eles conectam a educação às necessidades atuais, produzindo assim saberes plurais e coletivos. Ademais, é importante falar que o meme possui uma linguagem persuasiva e ideológica, ou seja, ele sempre vai apresentar opiniões distintas sobre assuntos relacionados ao meio social. Por isso, é relevante que ele esteja presente no ambiente educacional, até porque é um gênero altamente aceito pelos jovens e está em um alcance maior do contexto social e comunicativo dos alunos. Dando continuidade, a educação física e suas novas linguagens, novo panorama, novas competências e novas habilidades, a nova base comum curricular, homologada em 2018, promoveu algumas alterações. Os aspectos culturais e sociais das práticas corporais devem ser trabalhados com os alunos ao longo das aulas. No texto da BNCC, a delimitação das habilidades é subsidiada por 8 dimensões de conhecimento, que são experimentação, uso à apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Dando continuidade, agora veremos 3 exemplos de uso de memes para ensino de fundamentos técnicos das práticas corporais. Vamos à primeira questão. O meme ironiza de maneira irreverente uma situação de contato comum no handebol e permite que o aluno compreenda na prática um fundamento deste esporte, nesse caso,
a recepção. Agora vamos à segunda questão. O meme contrasta a expectativa e a realidade sobre a prática da ginástica escolar. O principal problema destacado na posição da realidade é a alternativa A, o uso de ambientes praianos para práticas gínicas. B, perfeição técnica dos movimentos gínicos dos atletas. C, ausência de postura na execução da técnica. D, atuação inadequada do professor para auxiliar os alunos. Ou, questão E, eficácia da técnica realizada. Nessa segunda questão, o meme ironiza de modo cômico a prática gínica. É uma oportunidade de o aluno associar saberes que possibilitam compreender o lugar das práticas corporais no mundo, em especial no seu mundo e na sua realidade. Dando sequência à questão 3, nós vemos aqui um meme. Naquela época, Para a produção de humor, o meme ironiza a seguinte capacidade física exigida para a prática do skate. Nós temos aqui 5 alternativas. A, espaço para execução. B, instrumentalização. C, força. D, flexibilidade. Ou E, equilíbrio. Pelo humor desse meme destacado, o aluno pode associar a representação da prática do skate à capacidade que lhe falta para perfeita performance no esporte. Diante dessas reflexões nessas 3 questões, constatou-se que o uso de memes na ancoragem de questões teóricas possibilitou a apropriação de linguagem multimodal, proveniente da cultura jovem, articulada ao contexto das práticas corporais no mundo, abordando objetos do conhecimento de maneira interdisciplinar, crítica, irônica e reflexiva. Conclui-se também que são necessárias propostas ampliadoras da pedagogia, de letramentos, na tentativa de pensar ou repensar, explorar e incorporar abordagens interdisciplinares, potencializando práticas leitoras, não exclusivamente nas aulas de língua portuguesa. Essa é a nossa lista de referências. Muito obrigado pela atenção.